boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho como líder técnico do time de Cloud Engineers da Lynx mais Nemu mais Kaordic. Depois a gente vai entender por que esse é o nome da empresa agora, né? E eu queria começar fazendo algumas perguntinhas só para entender mais ou menos, me posicionar aqui, como que vocês estão trabalhando. Quem aqui que utiliza Cloud Computing para hospedar os seus sistemas? Beleza. E dessas pessoas, quem utiliza a AWS? Acho que quase todos, né? Beleza. Então, a última pergunta seria: quem acha que não consegue ter uma visibilidade ou um controle e gostaria de reduzir a sua fatura? Tem uns que estão confiantes. Beleza. Então, a gente vai passar nossa experiência aqui, principalmente focado mais na Kaordic. E esse gráfico aqui ele demonstra como foi nos últimos 4 anos, né, um comparativo com o nosso tráfego, né, comparando requests com o nosso gasto AWS. Né? Então, a linha azul é requests, né, o dado está normalizado, então só para a gente ter uma noção da curvatura mesmo. E a linha vermelha é o nosso gasto AWS. Né? Então, a gente vê que ele se manteve constante, né, relativamente constante ao nosso tráfego. Né? E num cenário onde a gente tem ali na linha laranja a alta do dólar, né, que todo mundo sabe que nos últimos 4 anos ele só vem subindo, só vem aumentando o dólar. Comparando com as requests, a gente tem aqui o nosso gasto AWS em reais já, né, que aí, obviamente, o dólar impacta, além de 2013 para 2014, né, eu acho que todo mundo deve saber que o governo modificou um pouco as leis e a gente passou a ter que pagar um imposto aí que gira entre mais de 40% em cima da nossa fatura em dólar. Então, a gente vê também ali de 2013 para 2014, o gasto em real subiu, obviamente, por causa também desse imposto, além da alta do dólar. Né? Então, a gente vai tentar passar nossa experiência de como a gente tem trabalhado para tentar manter esse gasto constante. Né? Só falando rapidamente sobre a empresa, a Kaordic e a Nemu trabalham com personalização para e-commerce, então a gente provê serviços, né, de busca, de vitrines de recomendação, e até o ano passado o Kaordic e Nemu eram concorrentes. Então, em 2015, a Lynx, né, que é a líder nacional do segmento para varejo de software, né, ela adquiriu as 2 empresas. E hoje a gente está trabalhando, na verdade, na fusão. Né, Kaordic e Nemu agora são uma vertical da Lynx, né, e a gente está trabalhando junto. Né, então, com essa fusão, a gente passa a ser líder em personalização na América Latina, e 7 dos 10 maiores e-commerces do Brasil utilizam as nossas soluções. Né? Então, isso agregado a Lynx, que já era a líder em softwares para varejo, né? e ela é a maior do que a soma das 3 concorrentes, que vem em segunda, terceira e quarta posição. Né? Então, agora, com a fusão entre Nemu e Kaordic, né, resultado da compra pela Lynx, a gente tem 3 escritórios. A Kaordic sempre foi sediada em Floripa, Florianópolis e São Paulo, e a Nemu, Manaus e São Paulo. Então, agora a gente tem 3 escritórios, a gente juntou de São Paulo, então a gente tem um time distribuído nessas 3 cidades. Tá? E esses são alguns dos nossos clientes. Né? A gente vê grandes do e-commerce como Americanas, né? Submarino, o grupo B2W, Saraiva, enfim, vários outros. Né? A gente tem muitos outros clientes pequenos também entrando junto com a gente. A cloud, né? A AWS ou qualquer cloud, ela nos dá muitos recursos. Né? E a elasticidade, ela tem as suas vantagens, que são muitas. Né? O fato de a gente poder estar utilizando a API para instanciar recursos também. Só que isso tem, obviamente, um porém. Né? A gente pode facilmente perder o controle dos gastos. Né? A gente pode estar com um conjunto de máquinas maior do que a gente precisava. A gente fornece acesso para desenvolvedores criarem máquinas para teste e elas ficam lá, eles ficam usando essas máquinas. E depois que eles param de usar, né, aquele custo fica sendo cobrado. Né?
o modelo de cobrança da Amazon e da maioria das clouds públicas é sobre demanda. Então, o que tu usar, tu vai pagar. Normalmente por hora, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Agora, pegando na Amazon e já pegando as práticas que a gente utilizou, uma boa prática, né, eu diria uma prática fundamental, é tagamento de recursos. A gente tem que tagar as nossas instâncias, os nossos discos, todo recurso da AWS que puder ser tagueável, a gente tem que taguear. E aí, já é o ideal a gente estar tagueando de acordo com a nossa divisão de custo que a gente vai querer aplicar depois, né? Pode ser por time, pode ser por produto, pode ser por, digamos, ambiente, né? Desenvolvimento, teste, produção. Então, esse é o primeiro passo. E aí, ativar essas tags como tags de alocação de custo na AWS. Essa tela aqui é que ela permite ali marcar o check, ativa. A partir desse momento, essa tag passa a fazer parte dos relatórios que a AWS disponibiliza para a gente controlar o custo. Então, essa é a etapa que a gente ativa esses relatórios. A AWS, a partir desse momento, disponibiliza um CSV, que ela posta num bucket do S3, que é o serviço de armazenamento, com vários tipos de relatório. Tá? Eu marquei ali o relatório que a gente mais utiliza. Né? Tem alguns que têm mais detalhes, outros menos. Então, é importante olhar esse CSV e entender qual que vai se adequar melhor ao caso que vocês quiserem usar. Né? Aí a gente desenvolveu, essa aqui é a nossa solução, que a gente desenvolveu na Chaotic, né? Agora a gente está pegando mais o histórico da empresa Chaotic, para controlar os gastos baseado no que a Amazon nos fornece. Né? Então, a gente tem a AWS postando várias vezes por dia, eles não têm um número determinado, esses arquivos CSV no bucket. A partir do momento que está no bucket, aí a gente determinou que, uma vez por dia, a gente pega sempre no mesmo horário o arquivo CSV daquele bucket e parseia as informações dele, né, é um CSV, e a gente posta num banco de dados MySQL. Por que a gente faz isso? Porque daí a gente consegue ter o histórico. A gente vai gravando dia por dia como que estava o estado daquele CSV que mostra as informações que a gente os gastos que a gente já teve nos recursos da Amazon. E junto com isso, nesse mesmo procedimento, a gente envia um e-mail de acompanhamento diário dos nossos gastos. E esse mesmo processo posta métricas num sistema de métricas que, no caso, a gente usa o Librato. Aí vocês vão entender por que essas 3 saídas nos próximos slides aqui. Esse é o nosso e-mail diário. Tá? Então, a gente tem por centro de custo, que é a divisão que fazia mais sentido para a gente. A gente divide os nossos gastos por centro de custo. A gente consegue, daí, cada dia, colocar o que a gente já gastou até agora, qual que é a nossa previsão de gasto para aquele mês específico. Isso, obviamente, a gente faz uma regra de 3 simples, né? A gente vai ver quantas horas já se passaram e, mantendo aquele consumo, a gente gastaria tanto. E a gente faz um comparativo com o mês anterior, que aí a gente já tem sempre o histórico e já fica fácil de estar acompanhando o mês anterior. E aí, o mais importante, né, a gente tem 2 coluninhas ali, a gente coloca em cores para ficar bem claro. Né? Obviamente, quanto mais verde, melhor. A gente está gerando economia. Quanto mais vermelho, pior. Né? A gente está um pouco acima do esperado. Né? E a diferença entre mês anterior e budget é porque o budget, a gente pode prever um aumento de um determinado recurso, a gente está criando mais instâncias no próximo mês, isso em relação ao mês anterior vai dar diferença, mas no nosso budget está ok. Né? E aqui é um exemplo de um mês, aqui é um centro de custo específico que a gente teve no mês de março. A linha vermelha é o que a gente estava, é a nossa previsão, né? E a linha laranja era o mês anterior. Aí, baseado no e-mail diário que a gente tem lá, a gente viu, opa, tem alguma coisa errada. Aí a gente acessou aqui o sistema de métricas, que o mesmo sistema gerou essas métricas, e a gente viu e tentou entender o porquê que o custo estava acima. Né? A gente tomou algumas ações, né, entendeu qual que era o problema, e a gente conseguiu, antes do fim do mês, né, estabilizar esse custo
fechando o mês ali, as duas linhas se juntando, ou seja, a gente ficou com o mesmo custo do mês anterior. E esses mesmos dados eles vão permitir a gente gerar outras visões, né? Por exemplo, essa visão aqui, ela mostra o gasto por centro de custo por produto da Amazon, né? Então a gente consumiu ali $1.918 com data transfer, 1.661 com EC2, que é as instâncias, 451 com S3 e assim por diante. Então, esses dados todos vêm do CSV, mas o que a gente fez foi uma forma automática de estar acompanhando esses dados. Importante, a gente manda esse e-mail para todos, né, para os POs dos produtos, para o pessoal da controladoria, para o pessoal financeiro e, obviamente, para os devs e para os cloud engineers, né, que são o pessoal que acompanha mais o dia a dia da cloud, dos serviços, né. Mas por que é importante? Porque todo mundo é responsável pelo custo, né? E isso é uma coisa que às vezes é difícil. Assim, os desenvolvedores, às vezes, eles estão no dia a dia codificando e não estão olhando muito para quanto isso está custando, né? Então, isso é importante, a visibilidade. E essa questão daquele exemplo ali, quando a gente vê um problema, a gente atua imediatamente, tentando fazer com que não esperar o final do mês para gerar um custo elevado lá e a gente tem uma surpresa no fim do mês. Então, a gente atua imediatamente, né? E aí, a terceira caixinha lá daquele nosso diagrama do sistema, por que a gente salva no MySQL? A gente consegue fazer coisas tipo essa. A gente roda uma query que busca, num determinado mês, quem gastou mais com data transfer. Então, a gente consegue, assim como essa, a gente consegue fazer várias queries e achar, digamos, os vilões do nosso problema, né? Esse seria o resultado daquela query, né? É bem específico. A gente está dizendo que o centro de custo platform gastou $1.318 e isso representa 131 mil gigabytes. Então, essa visão granular a gente usa sempre que a gente está com algum problema. A gente desenvolveu a nossa ferramenta, tá? Mas existem outras ferramentas. Essa não é a única. Tá? A gente, inclusive, testou o Netflix, tem uma ferramenta bem similar com o que a gente fez, que chama ICE, e é open source, mas ela não serviu para o nosso caso. Então, a gente tentou usar ela e exigiu muita customização, então vamos fazer a nossa ferramenta, né? Tem várias soluções pagas para isso, né? Algumas tem que ter atenção ao detalhe que algumas cobram pelo o percentual da tua fatura que foi economizado, né? Então, tu ativa a ferramenta, eles vão te economizar $1.000, daí eles vão ficar com $100 para eles. E isso, a longo prazo, pode não ser vantajoso, certo? E a própria Amazon tem uma ferramenta que chama Trusted Advisor, que está ativo só para as contas Enterprise, né? E ela dá uma visão também de mais de que recursos estão ociosos, além de ser focada em custo, ela faz outras coisas também, como segurança e tudo mais, né? Uma ferramenta boa, mas tem que ter o Enterprise ativado, o suporte Enterprise ativado na conta. Beleza, a gente tem a visibilidade, né, que é o primeiro passo. Agora, quais são os mecanismos que a gente tem para economizar? O primeiro são as soluções mais simples possíveis, né? Que é, por exemplo, ambientes de desenvolvimento, teste e homologação não precisam ficar ligados durante a noite. Então, a gente pode desligar eles. A API da AWS deixa a gente fazer isso de uma forma muito fácil. Então, a gente pode automatizar esse start-stop de instâncias, né? Outra, desligar máquinas não utilizadas. Casos de, por exemplo, o desenvolvedor lançou uma instância para testar e esqueceu essa instância. A gente tem que ter uma forma, a gente pode usar a API, a gente pode usar o painel, a gente pode usar o Trusted Advisor, de detectar essas instâncias e desligar elas. Ligada, ela está gerando custo. Fazer downscale, que seria, né, não adianta eu ter uma máquina gigante aqui, porque eu acho que um dia eu vou precisar dela, se no momento ela não precisa disso. Então, analisar CPU, analisar memória, analisar disco, e fazer downscale, baixar as instâncias. Né, os saltos das instâncias da AWS numa família estão sempre metade. Né, então, se tu fizer um downscale, tu vai começar a gastar metade do que tu estava gastando. Aí tem um outro recurso que a AWS tem, que muita gente não conhece, que a gente usa muito na Chaotic, que são as instâncias spot.
Instâncias spot é a forma que a Amazon tem de, digamos, leiloar os recursos ociosos dela. Então, obviamente, ela está preparada para atender uma demanda muito maior do que ela normalmente está atendendo, porque isso é o conceito da cloud, né? Então, ela tem recursos ociosos. Ela criou o mecanismo spot. Tu escolhe um perfil de instância, dá um bid, que é um lance, do quanto tu está disposto a pagar por hora para aquela instância, e a Amazon vai te dizer se tu tem direito ou não a essa instância. E tu vai pagar, não o bid, isso que é importante, tu vai pagar o que a Amazon determina dentro da oscilação de mercado de spot deles, né? E esse custo chega a ser 90% menor. Então, esse é um recurso que tem que ser muito usado. Mas, obviamente, ele tem o seu porém, né? A aplicação tem que estar preparada para falhar. Porque, a qualquer momento, o mercado pode mudar e aí tu vai perder tua instância. Então, não adianta tu colocar um banco de dados numa instância spot. Tu vai perder o banco de dados, né? Então, tem que ser aplicações que estejam preparadas para isso, né? Aqui, só para a gente ter uma noção, né, é o histórico de uma instância, a M2 XLarge. Ela custa, normalmente, 24 centavos e meio de dólar por hora. A gente chega aqui, esse é o histórico de uma semana, ó, a gente chega na região 1D, que é o gráfico vermelho, a pagar 0,01 centavo de dólar. E, durante essa semana, essa zona, e todas as outras, na verdade, não passaram de 10 centavos. Então, se o meu bid fosse 10 centavos aqui, eu pegaria uma instância por esse preço e não teria perdido ela durante toda a semana. Então, pensando nisso, já em 2012, na Kaordic, foi desenvolvido um software que ele é open source até, chama Tio Patinhas, né? O nome é bastante sugestivo. A ideia é economizar, né? E ele usa as APIs da Amazon para, dentro de um grupo de outscale de recursos que tu tem um serviço que é atendido por várias máquinas. Ele analisa se o perfil de máquina tem no mercado spot disponível e faz uma troca. Ele remove as instâncias on-demand, que são caras, e coloca spots, dentro de um percentual que você pode configurar, né? Então, uma prática que a gente usa, inclusive, é 50-50%. A gente usa 50% on-demand e 50% spot. Se der um problema no mercado spot, a gente perder as 50% das instâncias, a gente vai lançar on-demand e o Tio Patinhas vai controlar isso. Então, onde usar spot? Esse caso de um pool de máquinas que tem um outscale group é um caso muito comum. E a gente pode usar o Tio Patinhas para isso, ou a gente pode, a própria AWS, eu acho que faz um ano ou alguma coisa assim, agora ela permite que num grupo de outscale usar instâncias spot diretamente nesse grupo. Então, para quem já está mais familiarizado com a Amazon, eu posso criar um load balancer e colocar 2 grupos de outscale nele. Um spot e um on-demand. Que é mais ou menos o que a gente fez no Tio Patinhas quando isso não existia. Então, hoje já tem a solução nativa. Outros casos seriam ambientes de teste e homologação temporários. Eu quero levantar uma stack inteira de um ambiente de teste e eu vou precisar dela por um dia, 2, para homologar alguma coisa, eu posso usar spot. Né? Analiso as instâncias que estão com preços bons e pego o meu cenário inteiro. Outro case seria jobs de processamento em batch. Né? Que, se eu tenho um job, ele está processando. Normalmente, aquelas instâncias spot servem para eles e o mercado está legal. Se o mercado quebrar, eu posso, via código, reprocessar esse job. Isso não é uma perda. Isso não me gera uma perda de indisponibilidade, desse tipo de coisa. Né? Então, os jobs são um bom caso. Na Kaordic também a gente desenvolveu um outro projeto, que também é open source, mais específico daí, que chama Ignition. Na verdade, ele é um conjunto de bibliotecas específicas para rodar jobs Spark, e tem algumas bibliotecas auxiliares em Scala. E ele tem também alguns scripts para lançamento de spot. E aí ele tem uma inteligência muito legal, que é, eu configuro alguns tipos de instância que me atendem, e aí ele vai tentar uma, vai olhar o mercado, opa, esse aqui não vou conseguir capacidade suficiente, vou tentar outra. Aí, esse grupo aqui de instância eu consegui. Lanço essas instâncias spot. E também vai controlar esse caso de, perdi todas as minhas instâncias, em último caso, uso on-demand ou não.
Então, esse framework também é bastante bacana que o pessoal desenvolveu. O outro ponto, né, fundamental, e às vezes as pessoas não se dão conta, é o que a Amazon chama de RI, né, instâncias reservadas. O que seria isso? É tu pagar para a Amazon, dizer para ela, eu vou ficar com essa instância por um período, pode ser 1 ano ou 3 anos, e eu estou te dando essa garantia, eu estou dando uma garantia para a AWS que eu vou ficar com essa instância. Obviamente, eles podem me dar um desconto, né? Isso é lei de mercado, né? Então, a gente pode gerar uma economia de 30% a 40%. Qual é o caso de uso aqui? É o caso de uso que não é spot, que é uma instância de banco de dados, é uma instância de cache. Eu não tenho como desligar um banco de dados durante a noite, né? Então, eu tenho que reservar a minha instância de banco de dados. A Amazon fornece 3 modalidades. Full upfront, onde eu pago por todo aquele período, 1 ano, né, ou 3, o valor cheio, pago agora. Obviamente, esse é o maior desconto. No upfront, que eu não pago nada agora, mas eu me comprometo a todo mês pagar aquele valor da instância, independente de eu usar ela ou não. E parte upfront, que é o meio termo. Eu pago um pouco, pago mais um pouco por mês, e tem um desconto intermediário, né? Então, antes existia uma outra modalidade de reserva, a Amazon simplificou e tem só esses 3 tipos agora, tá? Reservar por 3 anos, complicado, tá? A gente já reservou em alguns momentos por 3 anos, mas os tipos de instância mudam muito. Então, por 3 anos acaba não fazendo muito sentido. Tem que ser um caso muito específico. Senão, daqui a 3 anos, eu vou estar com a instância e tem várias instâncias melhores e eu vou estar amarrado àquela instância. Existe a possibilidade de vender também. Mas a Amazon tem um marketplace de instâncias reservadas, mas aí ela cobra uma taxa em cima da venda e tem um pequeno grande porém que tu tem que ter uma filial da empresa nos Estados Unidos para receber esse dinheiro. Isso complica bastante para a grande maioria das pessoas aqui do Brasil, né? Então, esse site é muito bacana, a gente usa direto, esse site é praticamente minha página inicial, né? Esse é 2instances.info. A gente consegue, de uma forma mais fácil até do que na página da Amazon, comparar o preço das instâncias, quanto que a gente economizaria em cada modalidade se a gente fosse reservar a instância de determinado perfil, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que ter a gestão dessas reservas. Um ponto que a gente descobriu a duras penas é, quando a gente reserva uma instância sem upfront, eu pago um valor mensal. E esse valor mensal fixo, ele entra no CSV e no painel da Amazon no primeiro ou segundo dia do mês. Então, a gente tem uma falsa sensação de que o nosso custo vai explodir no fim do mês. Mas a gente aprendeu a, no CSV, pegar o que é reserva, entender que isso é para o mês inteiro e dividir. Porque, senão, a gente não conseguia fazer um forecast preciso. Então, isso aqui a gente aprendeu testando e mexendo no CSV. Isso aqui a gente não conseguiu entender por documentação da AWS. O outro caso também que tem que ter muito cuidado é... Muito cuidado não, né? Mas é mais uma questão de gestão mesmo. Se a gente comprar uma full upfront, a gente vai pagar um valor bem alto hoje. E esse recurso vai ser usado por 12 meses. Isso, contabilmente, o que a gente costumava fazer lá é fazer como um adiantamento de fornecedor, né? Então, a gente aloca esse valor por 12 meses. Senão, tu acha, agora o meu custo explodiu nesse mês e nos outros meses ficou bem baixo. Não, a gente fez só um pagamento antecipado. Outra coisa, se por acaso vocês utilizarem várias contas da AWS, façam o que a gente chama de linked account. Consolidem todas elas num billing único. Isso faz com que, por exemplo, se uma reserva não for usada numa conta, mesmo que ela tivesse sido feita naquela conta, as reservas transbordam pela linked account para as outras contas. Então, a gente consegue aproveitar mais nossos recursos de reserva, né? A gente descobriu também, ano passado, esse software, Reserved Instance, o nome dele, um nome bem intuitivo, que ele faz exatamente isso. Ele conecta nas APIs da Amazon e faz o comparativo, né? Quantas instâncias eu tenho desse perfil e quantas reservas eu tenho.
E aí ele dá sugestões. Opa, aqui você poderia reservar. Aqui você tem uma reserva que não está sendo usada, muito pior, dinheiro jogado pelo ralo. Esse software é bem legal. E em cima dele, de novo, a gente fez o nosso sistema, em cima desse software que a gente achou que é open source, né? A gente desenvolveu um e-mail diário que manda aqui, ó, atenção, reservas não utilizadas. Isso está errado. A gente está colocando $2,69 fora por dia, porque a gente tem uma reserva e a gente não está usando ela. E também o contrário, né? Sugestão do que economizar. O nosso script faz isso em cima daquele software e ele gera uma tabelinha simples assim. A gente tem 7 instâncias daquele primeiro tipo, M2, 2xlarge, e a gente tem só 5 reservas. Se eu reservar essas 2 que faltam, a gente vai economizar $391 por mês. No total, a gente tem aqui um potencial de economizar $1.322. Obviamente, eu tenho que entender, ir lá, acessar o meu painel e ver quem que é essa instância M2, 2xlarge. Ah, essa instância amanhã eu vou desligar, era só um teste. Não, então eu não vou reservar, né? Então, isso aqui é só formas da gente acompanhar no dia a dia, né? E outro ponto é cuidado com os vilões. O que eu quero dizer com isso? O custo Amazon não é simplesmente eu quero uma máquina, ponto, me custa X. Não, a gente tem que entender bem o modelo de precificação da Amazon. Por exemplo, data transfer. A gente tem que entender que tipo de data transfer a gente está pagando, né? Todo tráfego que sai para a internet a gente paga, mas a gente paga outros tipos de tráfego, como, por exemplo, tráfego entre máquinas minhas, numa zona da Amazon, e na outra, a gente paga também. A gente paga um valor menor, se eu não me engano é 1 centavo de dólar, mas dependendo da aplicação que eu projetar, esse valor vai ser consideravelmente expressivo, né? Então, a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa, né? Outro ponto é o CloudFront. A gente usa muito CloudFront. O CloudFront permite, se a gente fizer todo o nosso tráfego passar pelo CloudFront, a gente pode conversar com a Amazon e pedir um desconto, porque a gente vai ter volume. A gente tem aqui 50 terabytes, a gente transfere por mês. A Amazon vai te dar um desconto e não vai usar o preço de tabela de CloudFront. Então, isso é legal também. Então, a gente centraliza nosso tráfego de saída no CloudFront, ganha todas as vantagens de CDN, né? Eu não estou nem pegando nesse ponto, eu estou me pegando só no ponto do custo. A gente pode negociar um preço melhor com a AWS. O S3. O S3 é um serviço que é muito barato, né? Armazenar, hoje, em Virgínia, a gente paga 3 centavos de dólar por gigabyte nessa casa. Mas a gente paga outras coisas. A gente paga data transfer. Então, se eu armazenar um conteúdo e ficar baixando ele todo dia lá, eu vou pagar muito barato para ele estar lá, mas eu vou gastar um monte para pegar esse conteúdo. E a gente paga por operações. Então, isso aqui também tem que ser analisado. A gente paga por get, por post, por put. E a gente já economizou mais de $1.000 alterando algumas linhas de código, porque a gente percebeu, pelas nossas análises de custo, que a gente estava pagando um monte, milhares de operações no S3. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo. Depois que a gente tem a visibilidade, a gente começa a pegar esse tipo de coisa. Então, resumindo, né, o primeiro ponto vai ser sempre visibilidade. Visibilidade é tudo. Se eu não tiver como enxergar onde está indo o dinheiro e que recurso, que instância, que centro de custo, que time que está usando esse recurso, eu não vou conseguir economizar, né? E depois, as 3 principais dicas que a gente tem são essas que eu passei, né? Desligar, diminuir ou apagar instâncias, não deixar recursos ociosos de forma nenhuma, usar Spot, prepare seus sistemas para usarem Spot, e, por último, utilize reservas, né? Com basicamente esses 4 itens aqui, a gente conseguiu manter o nosso custo num patamar relativamente estável, dado o nosso aumento de tráfego, e dado as variáveis desfavoráveis do dólar e da questão dos impostos, né, que entraram no meio do caminho. E aqui as referências, então, para quem quiser dar uma olhada no Tio Patinhas e no Ignition, está no GitHub da Kaordic.
Tem alguns outros projetos lá, mas os que são relacionados a custo são esses. E era isso. Valeu, obrigado, gente. Nota 10 aí. Salva de palmas para ele.